dias. E agora o nosso assunto é mais uma campanha de combate ao trabalho infantil aqui no nosso estado. Recebemos aqui a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Ana Lúcia Gonzalez, que vai nos trazer todos esses detalhes. Muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. A Procuradora, nós vamos já falar com a senhora, estamos ansiosos para lhe ouvir nessa questão, mas antes eu gostaria de pedir licença para a gente colocar primeiro o vídeo da campanha que fala justamente sobre isso que nós vamos debater agora aqui. Por favor, pode soltar lá o vídeo, se estiver no ponto aí para mim. São João, mas nem todo mundo está em festa. Quando a infância é perdida, não tem jogo ganho. Chega de trabalho infantil. Disque 100 e denuncie. Está aí, então, esse é o vídeo institucional fazendo esse chamamento, né, para que a criança não perca a sua infância. Ela realmente deve trabalhar. Agora, Procuradora doutora Ana Lúcia Gonzalez, eu tenho fazer uma pergunta, mas antes eu vou lhe contar uma pequena historinha rápida deste homem mesmo que vos fala. Tenho 48 anos e aos 8 anos eu trabalhava na roça. Então eu estudava de manhã e à tarde eu subia numa carreta de bois e trabalhava lá 2, 3 horas por dia e ganhava como um pagamento verduras, frutas, queijo, na época leite e tal, né? Ganhava alguma coisa. O senhor, esse colono que deixava eu e mais 2 amigos trabalharem com ele, só permitia, primeiro, ele conversava com os pais, segundo, se todos nós estivéssemos na escola e com boas notas. Quem estivesse com baixas notas já não subia mais lá um morro lá para plantar. Nós plantávamos a cássia negra, né, que servia os curtumes ali em Estância Velha. Eu venho do Vale dos Sinos, moro em Novo Hamburgo, mas morei na minha infância um pouco em Estância Velha. E isso para mim foi uma coisa maravilhosa, isso me tornou um cidadão. Eu não deixei de brincar, nós voltávamos inclusive, nós ainda fazíamos nosso futebol, brincávamos e tal. Será que não existe hoje, lógico que hoje, na situação de hoje, eu considero que uma criança de 8 anos fica difícil dar uma responsabilidade desse tamanho, né? Mas naquela época era uma coisa tão natural e a gente fazia se divertindo. Não era nada não era uma coisa, era uma grande diversão que nós tínhamos, assim, responsável, mas uma grande diversão. A gente brincava no morro, alguns intervalos brincava. Hoje nós vemos isso, é um crime hoje, fazer uma coisa dessa com uma criança de 8, 9 anos. Pois então, veja, na verdade o senhor teve muita sorte, né? Porque a gente escuta muito as pessoas falarem, mas eu trabalhei, para mim não fez mal, trabalho não faz mal. Mas a verdade é que, nos últimos 10 anos, 200 crianças e adolescentes morreram em acidentes de trabalho. E mais de 22 mil sofreram um acidente de trabalho. Então, o senhor podia ter sofrido um acidente de trabalho, o senhor podia ter caído do caminhão, o senhor podia ter se cortado, né? Enfim, graças a Deus nada aconteceu, o senhor está aí com essa lembrança boa de infância, né? Sim. Mas há muitos riscos, né, para o trabalho infantil. E outra questão é que é uma minoria das pessoas que enfim, que fazem trabalho infantil e depois vão ter um estudo adequado e uma boa profissão. As estatísticas, né, nos mostram que quanto mais cedo a criança começa a trabalhar, mais cedo ela larga os estudos, ou ela não consegue completar, ou ela não consegue fazer os estudos com a mesma eficiência que uma criança que não está trabalhando. Então, o que acontece é que o trabalho infantil, em regra, não 100% dos casos, mas em geral, ele vai perpetuar o ciclo da pobreza. Aquela criança que trabalha porque é pobre, porque a sua família não lhe dá condições de escolher outra opção, ela acaba relegando os estudos para o segundo, terceiro, quarto plano e ela vai acabar no subemprego, porque ela não vai ter uma formação profissional que lhe permita ter um emprego bem remunerado. Então, essa é uma das questões. A questão de saúde e segurança, né, o risco de acidente e adoecimento, e a questão da perpetuação do ciclo de pobreza.
Procuradora, vamos então esclarecer já de cara, né, para ficar bem claro o que é realmente considerado trabalho infantil, porque é proibido no Brasil trabalhar antes dos 16 anos, né, mas tem condição de aprendiz também, a partir de certa idade. O menor aprendiz. Como é que funciona? Então, a partir dos 14 anos, o adolescente ele pode trabalhar como aprendiz, que é um contrato de trabalho especial, ele tem uma série de regras, principalmente a garantia de que ele vai continuar na escola, né? Esse é o principal. Então, sim, ele pode ser aprendiz a partir dos 14 anos. E a partir dos 16 ele pode trabalhar normalmente, só não pode trabalhar em atividades insalubres, perigosas e noturnas. É aí só a partir dos 18 que ele pode fazer essas atividades. Esse o menor aprendiz, eu trabalhei no Rio de Janeiro, na SBT Rio de Janeiro, e lá eu fui apresentador e gestor na empresa. E quando eu cheguei já tinha o programa Menor Aprendiz. Eu aproveitei daquele programa 3 menores que depois viraram estagiários, que entraram na faculdade, e hoje são produtores, são excelentes profissionais e tal. Então, esse programa do Menor Aprendiz nas empresas é importantíssimo. Exatamente. Porque ali, respeitando as regras, né? Tudo que a senhora falou aí, vai desenvolver, né, esse jovem, ele não está ocioso, ele já aprende, porque é muito importante o jovem aprender o quanto é o sacrifício que os pais fazem para ter seu trabalho. E realmente o contrato de aprendizagem é a maneira correta de o adolescente iniciar a sua formação no mercado de trabalho, né? Mas eu vou lhe dar outro exemplo. Eu vou lhe dar outro exemplo. Fora, eu sei, a senhora que acompanha profundamente esses casos, deve ter casos horrorosos que a senhora teve que acompanhar e resgatar crianças e tal, e é importante esse trabalho que a senhora faz. Mas, por exemplo, eu tinha um amigo que ele era filho de donos de churrascaria. Nós fazíamos esporte no clube, né? Nós já éramos atletas no clube lá na Sociedade Ginástica, e tem a Sociedade Ginástica de Porto Alegre, que é a Sojipa, nós temos a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Nós jogávamos vôlei, punhobol, que é um esporte alemão e tal, mas ele tinha que trabalhar na churrascaria. Tinha um tempo ali, ele tinha que ajudar desde os 10 anos. Ele ajudava na cozinha a mãe dele, que a mãe dele era chefe da cozinha, depois ele ajudava no salão, e hoje ele é um dos maiores arquitetos do Rio Grande do Sul, paisagista, inclusive, né? É um cara assim. Então ele sempre aliou o esporte, a responsabilidade da churrascaria para ajudar os pais, né? Ajudar os irmãos todos trabalhavam. E daí eu lhe pergunto, doutora, se chega uma denúncia para a senhora, mas na padaria tal, o pai faz o filho lá trabalhar, a senhora notificaria essa padaria? Como é que é essa ação daí? A gente chama para conversar, assim, fazer uma audiência, em geral é isso que a gente costuma fazer nesses casos, né? Claro que é diferente a gente ter o fato de o filho trabalhar no estabelecimento dos pais, né? É diferente de uma exploração de trabalho infantil que envolva a condição análoga de escravo, que envolva exploração sexual, né? Claro que há uma diferença, mas sim, a gente chama para conversar, porque a lei na Constituição, quando fala, né, que não pode trabalhar antes dos 16, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz, ela não diz, vírgula, salvo no caso da padaria, vírgula, salvo no caso da churrascaria. É para todos, né? O pessoal gosta muito de dizer a lei é para todos, sim, é para todos mesmo. Então o Ministério Público vai chamar realmente e vai orientar, né, que realmente não pode ser feito. Outra, eu acho, distinção que a gente precisa fazer em relação a afazeres domésticos. Então, não é proibido você ensinar seu filho e sua filha a fazer afazeres domésticos, a ajudar nas tarefas da casa. Isso não é exploração de trabalho infantil, é diferente do trabalho infantil doméstico. Você está trabalhando realmente, fazendo exatamente daquilo a sua principal atividade. Ali é um aprendizado para a minha filha de 12 anos, ela lava uma louça, ela ajuda, né, filha? Você tem que arrumar o seu quarto. Meninos e meninas, né? É bom dizer, porque às vezes eu tenho só filhas. Os meninos, não vamos para essa guerra de gênero, pelo amor de Deus. Não é guerra, eu só tenho filhas. Isso, né? Porque é muito comum. Se eu tivesse filhos masculinos, fariam a mesma coisa. Eu só tenho filhas. Então eu assim só posso dizer para minha filha que me ajude, porque eu sou separado. Então quando ela vai para o meu apartamento, ela tem que me ajudar, né? Ou eu faço o almoço, ou eu lavo. Ela não sabe fazer, né? Então, assim, a filha, você me ajuda, arruma o teu quarto. Eu já fiz o almoço, você lava a louça para pai, porque senão a coisa fica maluca. Senão uma criança de 12 anos, que é uma baita mulher, né? Já é uma meninona, vai ficar lá só vendo o tempo passar. É esse aprendizado que eles têm
claro. de responsabilidade. São as responsabilidades, Responsabilidade, exatamente. E eu acho interessante também te lembrar que é muito comum, né, dizerem, mas é melhor estar trabalhando do que estar na rua, ou do que estar fazendo coisa ruim, não sei o quê. E, assim, em geral, esse tipo de colocação, isso é feito direcionado para aquela criança da família pobre. Porque a criança, né, de uma família com melhor estrutura financeira, ela no contraturno escolar, ela não está na rua. Ela está em casa com alguém, ela está fazendo um curso de língua, ela está fazendo esporte. Então, essa preocupação, em geral, ela demonstra preconceito em relação à família de baixa renda. Sim, mas também a criança de baixa renda tinha que ter essas oportunidades, né, de brincar, de estar num ambiente protegido. Sim. Não é? Sim. Pois é, eu queria que a procuradora falasse um pouquinho sobre os acidentes de trabalho. Então, vocês têm as estatísticas nos últimos anos, né? Foram, até 2017, entre 2002 e 2017, mais de 15.500 crianças e adolescentes no país, né? Não sei se tem esse dado, um dado nacional, vítimas de acidentes graves no trabalho. Exatamente, isso sem contar a subnotificação, né? Porque esses são os casos que chegaram às estatísticas. E tem mais outros tantos que não chegaram. Então, a gente tem um número muito grande de acidentes, até com amputação de dedos e mãos, né? Porque a criança e o adolescente, eles não têm o mesmo desenvolvimento de visão periférica que um adulto tem, e ela não tem a mesma coordenação motora que um adulto tem. Então, você colocar uma criança ou um adolescente para trabalhar com uma serra, com objetos cortantes, com máquinas, muitas vezes que não têm dispositivos de parada eficazes, os acidentes vão ocorrer. Isso a estatística mostra realmente, e é claro, né, se você tem uma pessoa que não está com o corpo preparado para fazer aquela atividade e que não vai ter nenhum treinamento, né, porque isso ocorre em geral em situações de precariedade, né? Então realmente o acidente é quase certo. Outro risco muito grande também que a gente tem em determinadas atividades é uma superexposição dessa criança, desse adolescente, por exemplo, em atividades realizadas na rua, venda, né, de produtos na rua, por exemplo, essa criança está sujeita à abordagem de pessoas buscando exploração sexual, de pessoas buscando cooptá-las para o tráfico. Então isso expõe a criança a riscos, né, muito grandes. O risco de atropelamento, por exemplo, nessas atividades feitas em vias públicas, né, para não falar de intempéries, etc. Nós vamos continuar com essa conversa com a procuradora, mas nós vamos fazer um espaço comercial e eu quero repetir, eu sou filho de mãe solteira, né? Minha mãe me criou sozinha, eu tenho só a referência dela. Meu pai era um homem extremamente violento, nós tivemos que fugir dele, né? Inclusive porque ele ameaçava matá-la. Então ela foi uma mulher muito guerreira. Nos anos 70, quando não tinha nada para amparar a mulher, esta mulher foi meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe até hoje, graças a Deus, está viva. Mas só que a baixinha era fogo, né, cara? Ela trabalhava e ela dizia, você vai, varre todo esse chão, limpa para tua mãe, lava a louça, porque se eu chegar em casa e não tiver, a cinta vai pegar e feio. E pegava. E transformou-me, né? Eu não estou aqui dizendo que os tempos são outros hoje, né? A minha maneira de agir hoje com as minhas filhas é totalmente diferente, né? Mas a firmeza era a maneira que eles tinham. Eram pessoas muito ignorantes, né? Num sentido pejorativo de ação. Era a maneira que ela tinha de ter o controle. Ter o controle de um filho que ela vai trabalhar, que não sabia, poderia ir ali naquela região que era uma região pobre, se envolver em droga. Naquela época não tinha tanto, mas poderia em alguma situação. Então, assim, eu te agradeço, mãe, assim, a você sempre grato pelo que você fez por mim, me colocou responsabilidades e honra, né? Obviamente, estamos em outros tempos. Vamos continuar com esse papo gostoso, bom, que nós estamos aqui. Todas as nossas entrevistas têm sido entrevistas muito, muito interessantes. Mas logo depois dos comerciais, e eu vou falar sobre o ministro do Trabalho. Já vamos falar sobre isso.